Bom dia, amados e preciosos irmãos, redimidos, salvos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que derramado foi desde o Getsêmani até a última gota, pendurado ali naquela cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe e nos ajude e nos instrua através desta Bíblia maravilhosa, desta Bíblia que é, sem dúvida, a Palavra de Deus. Desta Bíblia que, sem dúvida, é o mapa da vida eterna. Ao obedecê-la, nós estamos encaminhando para a vida eterna. Que Ele nos dê a sua simplicidade, a sua prudência e a sua sabedoria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos tomar aqui, para nós falarmos um pouquinho nesta programação, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, para nós iniciarmos. Ele diz assim: Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão ou sofrereis. Ó meus preciosos irmãos, o zelo do apóstolo, o zelo de Paulo. Agora, a serpente trouxe uma nova instrução, uma nova Bíblia, e ela enganou Eva com a sua astúcia. Assim também possam ser corrompidas a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Agora, vem alguém e prega uma outra Bíblia, um outro Evangelho que vocês não conheceram, e eles vêm com astúcia, buscando ser melhor, maior, mais inteligente, e vem e olha, eu tenho a Bíblia em grego, eu tenho a Bíblia em hebraico, como se aquilo fosse exclusividade dele. Não, ele quer colocar em vossas mentes a mente dele, de ministros de Satanás, para enganar-vos a respeito e tirar-vos da simplicidade, se dizendo, eu conheço, eu tenho tudo. Não, não é assim. A Bíblia Sagrada é o tudo. Esta Bíblia foi traduzida errada, a original é grego. Você pode ter a sua original aí, em sua casa, basta você buscar na internet. Hoje não se justifica mais a pessoa estar neste engano por falta de conhecimento, como nós vivíamos outrora, mas está bem diante de nós todas as coisas nuas e patentes. Nós mesmos podemos fazer a nossa pesquisa com tradução e veja se não está traduzido corretamente. Mas eles querem fazer as suas próprias Bíblias, assim como José Smith fez a Bíblia dos Mormons, como Testemunho de Jeová fizeram as testemunhas fizeram a sua própria Bíblia. E essas coisas todas vêm acompanhadas de um anjo me disse, um anjo me apareceu, um anjo me instruiu. Não foi isso que José Smith disse? Um anjo mostrou para ele os verdadeiros ensinos. Então ele vai contra esta Bíblia que nós reconhecemos.
Pensem bem disto. O mal que as seitas produzem, além da morte espiritual, também traz morte natural, morte física. Nós temos visto aí os noticiários que vêm lá da África. Certamente muitas pessoas ainda serão, muitos corpos serão descobertos. E quem os matou? E quem os destruiu? Uma seita? E para quem que eles estavam se suicidando? Para quê? Para se encontrarem com Jesus, através de um falso ensino, de um falso pastor, de um falso apóstolo, de um falso ministro. E eles estão morrendo por não comer, para encontrarem-se com Jesus. Que atrocidade! Então as seitas matam espiritualmente e matam também naturalmente. Agora, por quê? Trazem um novo ensino, trazem uma Bíblia que não é a Bíblia de Cristo. Vejamos Gálatas capítulo 1, o que Paulo nos mostra, como o que Paulo diz, a inconstância dos Gálatas, a inconstância daqueles homens, a inconstância daquelas mulheres que estavam ali vivendo um evangelho que Paulo tinha trazido, mas que eles estavam já com pouco tempo desistindo. Para quê? Para seguir um homem mais sábio, um mais entendido do que Paulo. Olha, meus irmãos, Paulo na sua época era o homem culto, que tinha conhecimento de todas as coisas, desde toda a lei. Era um fariseu, ele conhecia toda a letra, mas agora ele estava preso, aprisionado por Cristo, convertido no verdadeiro evangelho, e estava então maravilhado, escrevendo assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aqui ele está maravilhado. Em outra versão, Paulo diz: admira-me. Olha, maravilhado, admirado, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Se você não for salvo através deste evangelho que Paulo trouxe, que esta Bíblia te instrui, você não será salvo por nenhum outro, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ele tinha tanta convicção, tanta certeza, que ele estava trazendo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele chegou a dizer assim: mas ainda que nós mesmos, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho que vá além do que vos tenhamos pregado, que seja anátema, que seja maldição. Paulo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. A autoridade concedida por Deus para trazer o evangelho puro a nós, os gentios. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos.
A todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas um novo evangelho vai surgindo? Não, é a perversão deste evangelho. Uma nova luz surgindo? Não, é a perversão da verdadeira luz. E no verso 9 ele diz: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Sem dúvida nenhuma, ele tinha tanta certeza, tanta convicção que aquele evangelho que ele pregava tinha vindo diretamente dos céus. E ele não estava preocupado em agradar homens, em receber favor dos homens. Ele não estava preocupado em agradar a homens, porque ele disse: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos saber, porém, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ele já tinha muito do homem, muito conhecimento, muito entendimento de toda a lei. Mas ali ele estava pregando o evangelho puro de Jesus Cristo. Quero voltar um pouquinho aqui na carta de Paulo aos Coríntios sobre os sabichões, os pregadores que se dizem sabichões, conhecerem mais do que nós, mais do que Paulo. Vejamos da onde é a origem destes homens. Ele diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Note que eles não se transfiguram em apóstolo do diabo, porque do diabo já são. Eles transfiguram-se em apóstolo de Cristo. E você foge da palavra, sai da palavra para segui-los, porque eles se apresentam como apóstolos de Cristo. Vá pela palavra, não por sinais nenhum, porque os sinais vão levar muitos para o abismo. Não fizemos nós muitos milagres em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome não fizemos maravilhas. Muitos receberão esta resposta: apartai-vos de mim, vós praticantes da iniquidade, que nem vos conheço. Aí Paulo continua no verso 14: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você pensa que Satanás vai chegar para você com a figura horrível, como põe tantas imagens do diabo? Aquela coisa esquisita, asquerosa? Não, pregadores eloquentes, pregadores cultos, entendidos, que conhecem as coisas e sabem como tocar no seu ego. Vamos ser diferentes, vamos ter um profeta. Vocês não têm, mas nós temos. Vocês não creem em profeta, mas nós cremos. Não, nós cremos sim em profetas. Tudo que foi escrito lá na Bíblia Sagrada, neste fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo é a principal pedra de esquina, nestes nós cremos e neste nós procuramos obedecer esta palavra, da qual tem atravessado séculos e séculos e tem chegado até nós. Por quê? Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, mas o fim dos quais será conforme as suas obras. Meus amados irmãos, não se deixem levar
pela insensatez, mas observe a palavra, e não existe um outro evangelho, mas é este mesmo evangelho que eles pervertem para enganar. Não é isto que Paulo já nos disse? No verso 2. É isto mesmo. Não é outro evangelho, mas é exatamente o mesmo. No verso 7 ele diz de Gálatas capítulo 1, o qual não é outro evangelho, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos venhamos pregar um outro evangelho, não é mais tempo da gente estar enganado, sairmos de um engano, de um profeta que diz que o anjo vinha todos os dias trazer para ele a revelação de um selo. Era um plágio de alguém que já tinha escrito tudo aquilo, um plágio de umas 7 eras de igreja, um plágio de mensagens, essas coisas. Ainda que um anjo apareceu, mas pregou o contrário às escrituras, seja anátema. Tudo que o anjo tem a dizer para nós é o que está escrito. Porque o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade e ele falará daquilo que já está escrito. Está escrito, porque Jesus também disse: está escrito, está escrito, está escrito. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.